Estamos de volta ao vivo com o Bem Viver. Hoje o nosso assunto é a voz e eu recebo aqui a fonoaudióloga Anne Priscila Mello. Anne, a gente estava falando de alguns cuidados aí com a voz. A gente recebeu uma pergunta do José Maria de Saramenha. Água gelada faz mal? A água gelada é o choque térmico. Você está num ambiente quente, toma um choque térmico, toma água gelada, vai ter uma alteração. A gente falou um pouquinho da mudança de Por temperatura conta mudança ambiente, de temperatura né? de ambiente, isso mesmo. Então vamos primeiro responder as perguntas, depois a gente continua o nosso papo. Carlos São Cristóvão, Ouro Preto. Quem muda de voz com a idade e ela fica fina, e a voz no caso fica fina, como a gente pode engrossar? A gente essa precisa voz? de fazer essa voz fina, principalmente do homem, Carlos, isso é normal, né? Na muda vocal, dos 13 aos 15 anos. Depois, é igual eu falei, depende do biotipo da pessoa, do tipo físico, do biológico, do tamanho da prega, da espessura, mas nada que a gente não faça uma avaliação para ver o que não pode, né? Se a gente pode pra mudar, ver se dá pra fazer alguma para ver coisa, se a gente, né? a gente precisa avaliar. Cláudia Rosário, Ouro Preto. O que deve ser feito quando a gente fica rouco, quase sem voz? Depois, quando a gente tem uma rouquidão por mais de 7 dias, é importante a gente procurar um médico otorrinolaringologista ou o fonoaudiólogo para a gente fazer uma avaliação. E se essa rouquidão for, né, já eu fiquei 3 dias, voltei ao normal, fiquei mais 2 dias, depois voltei ao normal, é necessário procurar, sim, um fonoaudiólogo, né, um outro profissional para poder avaliar. E o caso de gargarejar? Por exemplo, para rouquidão vai ajudar? Não. Não? Não vai ajudar. É igual eu te falei, nada vai chegar na prega vocal. Vai acontecer um efeito anestésico. Ele vai anestesiar naquele momento. Se você tiver com uma infecção, os médicos, né, aconselham, faz um gargarejo com algum, no caso seria o mel, o gengibre, né, que são bactericidas. Eles te aconselham a fazer esse gargarejo, porque para combater a infecção. Mas ele vai dar um efeito anestésico, você vai achar que está ótimo, vai utilizar a sua voz, vai falar mais alto, vai impostar mais, vai gritar mais, depois vai passar, vai voltar tudo de novo. E no caso do chá de romã? Também Ele não. é bom para rouquidão? Não, é a mesma coisa do gargarejo. Beleza. Eu acabei de receber uma outra pergunta aqui que ela é até engraçada um pouco. O Flávio do Centro. O Anderson Silva. Ele daquele tamanho tem uma voz fina. Como que isso é possível? Ele não é o biotipo dele, né? Com certeza a prega dele deve ser fina, a espessura deve ser pequena, com certeza. A gente estava falando da primeira pergunta. Tamanho não tem nada a ver com voz grossa. Verdade. Então vamos lá para a próxima. Arlete do Centro e Mariana. Quem faz muito uso da voz, como cantor, orador, quais os cuidados que devem ser tomados? Então, a gente vai falar de cuidados gerais aí, né? De quem usa profissionalmente. Profissionalmente. Nós falamos um pouquinho disso, né? Que tem que ter um acompanhamento com o profissional. Ele vai fazer os exercícios, um aquecimento vocal e um desaquecimento vocal. São exercícios específicos para isso. E evitar falar alto, gritar, fazer uso de bebida alcoólica, drogas, cigarro, né? Cigarro atrapalha muito, né? Até muda a voz da pessoa, muitas vezes. Na verdade, o cigarro é prejudicial à saúde, não só para a nossa voz. Ele irrita a mucosa do nosso trato vocal. Então, quando tem pessoas que você conversa, você fala assim, nossa, essa pessoa tem certeza que já fumou, ou que fuma, porque fica uma voz muito rouca. Tem como reabilitar isso, no caso, ou não? Se a pessoa parou de fumar, mas quer aquela voz que ela tinha antes. Depende, né, Maristela? Se depois que a pessoa ela já tem essa alteração, o cigarro, eu fumei anos e anos, a minha voz ficou rouca, a minha prega vocal tem alguma alteração. Tem alterações que a gente consegue sim, outras não. A gente deixa a voz um pouquinho melhor, mas 100% não. Não tem como não. Não. Pergunta do Pedro, Rosário Mariana. Existe reabilitação, tratamento em caso de AVC? E ele pede para explicar se a fonoaudiologia pode ajudar. E ele também disse que o programa está ótimo e agradeceu. Muito obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro. A fonoaudiologia atua sim, muito
com AVC, com pacientes que tiveram AVC. Até no primeiro bloco você estava comentando isso, Nós né? comentamos sobre isso. Os pacientes que são sequelados, né, de AVC, ou eles têm alguma alteração, igual eu te falei, da deglutição, ou de mastigação, ou de linguagem, dificuldade para compreender essa mensagem, a mensagem que você fala, dificuldade para se expressar. Na voz, fica uma voz fraca, uma voz trêmula. Não quer dizer que todos vão ter essas alterações, mas os pacientes que têm alterações, né, são sequelados de AVC, eles precisam muito, sim, do acompanhamento do fonoaudiólogo, sim, é essencial. Até para eles estarem se comunicando, né? Porque, na verdade, a fonoaudiologia vai atuar na reabilitação do paciente com AVC. Então, tem pacientes que tiveram AVC que eles não têm alteração nenhuma na linguagem, na fala, vamos falar assim, né? Na linguagem de entender e na linguagem de compreender, mas tem uma alteração de fala, então fica com uma articulação travada, a pessoa fala muito baixinho, você não consegue entender, tem uma dificuldade de deglutir, de mastigar. Então, a fonoaudiologia é essencial, sim, para pacientes que tiveram AVC. E esses resultados pós-tratamento também dependem da intensidade da sequela. Com certeza. Porque é uma alteração neurológica, né? Entendi. E medicamentos também, a gente tem que estar tomando alguns cuidados? A gente não se deve automedicar. Mas existem, são alguns medicamentos, eles fazem um aumento da saliva, né? Então, na verdade, a automedicação não faz bem, né, à saúde. Então, é necessário a gente procurar um médico para poder fazer uso de algum medicamento. Questão das pastilhas, muita gente assim, tá um pouco rouco, vou comprar uma pastilha, a gente vê, tem aquelas de gengibre e tal. Como é que é isso? O vidrinho de mel com É, própolis. também tem muito isso, né? Toma aqui que vai ficar bom, rapidinho. Vai ficar bom. Não, é um efeito anestésico. Vai, igual eu te falei, vai anestesiar, no momento vai ser ótimo, vai dar aquele frescor, e aí você vai ficar, nossa, foi muito bom, foi ótimo. E você vai começar a falar alto, vai gritar, vai começar a usar a voz em excesso. Passou aquele efeito, vai voltar tudo novamente. Então, a gente não aconselha o paciente a fazer uso nem de spray, nem de pastilha. Anny, a gente tá com aquele cuidado diário, né? Viu que a rouquidão tá excessiva, aí o caso é procurar um médico mesmo, a gente né? deve procurar o otorrino? o médico otorrinolaringologista ou fonoaudiólogo. No dia 16 de abril, que é o Dia Mundial da Voz, a nossa Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, ela já vem fazendo essa campanha para conscientizar a população com a importância dos cuidados com a voz. Porque daí a gente vai prevenir alguma alteração, né? Precocemente. Prevenir e tratar, né, precocemente qualquer alteração possível. E tendo a rouquidão, então a pessoa pode ir direto no fonoaudiólogo, não precisa necessariamente estar indo no otorrino. Pode procurar o fonoaudiólogo ou o médico otorrino. Então aí, só a gente tá tomando os cuidados mesmo, né? A voz é importante. Isso mesmo, Anny. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, pelos Maristela. esclarecimentos. Eu espero que todo mundo tenha gostado do programa. Muito obrigada. E o Bem Viver fica por aqui. A gente tem apoio cultural do Maison Esthétique. O salão fica lá na Praça Reinaldo Alves de Brito. E a gente se vê na semana que vem. Até lá!